em Efésios, no capítulo de número 4. Efésios, capítulo 4. Nós faremos a leitura do versículo 7 até o versículo de número 16, mas nós meditaremos hoje do versículo 13 até o versículo de número 16. Efésios 4, a partir do versículo 7, diz o seguinte: E a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Ou seja, Cristo distribuiu entre nós diversos dons para que a gente possa servir na igreja. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Quando Cristo sobe, é sinal de glória, é sinal de vitória, de conquista. Ele conquista o direito de conceder a nós os dons que Ele quiser, porque Ele levou aquilo que nos aprisionava, Ele levou cativo o cativeiro. E por isso Ele tem esse direito e Ele faz conforme o seu bem querer, distribuindo dons aos homens. Ora, o que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. Como eu disse semana passada, muitas vezes esse versículo é usado para mensagens mirabolantes, dizer que Jesus desceu até o inferno, roubou as chaves da mão do capeta, saqueou o inferno e concedeu coisas. Um monte de gente usa não somente esse texto, como outros. Esse versículo 9, versículo 10, não quer dizer nada mais, nada menos de que Jesus estava nos céus, Ele sendo Deus. Mas Ele desce para se fazer homem, Ele vem às regiões inferiores, ou seja, à terra. Ele vem aqui e vive, Ele morre, Ele vai para o lugar de mortos, que é a sepultura, ou naquele período chamado também Hades, que não significava inferno naquele momento. Hades veio a significar inferno 800 anos depois de Cristo. Então, quando fala que ele desceu ao Hades, é que ele desceu ao lugar de mortos, ou seja, ele foi morto mesmo, mas ele ressurgiu, subiu aos céus. É isso que o texto está dizendo. E por conta disso, ele concede dons a nós. Domingo passado eu falei para a igreja que isso é importante a gente entender, que porque cada um de nós, cada um de vocês, tem um dom. E para que você tivesse esse dom, Cristo teve que descer do céu, se humilhar, morrer, ressuscitar, vencer a morte, para que você pudesse ter isso. Então, não colocar o nosso dom em exercício é mesmo que desprezar aquilo que Jesus fez para que eu pudesse ter esse dom. Nós precisamos colocar os nossos dons a serviço dele, a serviço da igreja. Pense nisso. E ele mesmo concedeu, aqui Paulo vai trazer uma lista de dons. Eu também disse domingo passado que há 5 listas no Novo Testamento. Vários lugares que falam de diversos dons. Essas listas não são exaustivas, ou seja, os dons que ele concedeu à igreja não são somente esses. Há quem defenda isso, que são somente esses dons. Eu entendo que não. E muitos outros pastores e teólogos também entendem que não. Mas ele deu listas mostrando que, olha, há uma diversidade de dons. Aqui ele vai falar de dons de ensino. Ele diz o seguinte, que eles concedeu um para apóstolos, outro para os profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Todos esses 5 têm algo em comum, que é o ensino. Então, os apóstolos se dedicavam ao ensino. Os profetas também falavam aquilo que Deus mandava ele falar ao povo. Os evangelistas, da mesma maneira. Pastores, mestres, todos esses têm em comum o ensino, um dom de ensinar. E qual que é a razão desse dom de ensino? Por que
qual propósito de Deus conceder isso à igreja? Versículo 12. Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Então, irmãos, a figura do pastor na igreja, ela é prioritariamente ou principalmente com um objetivo: aperfeiçoar a igreja. Não, esse poder não está em mim como pastor. Não sou eu quem edifico a igreja, mas é a palavra que eu leio e prego. Eu sou apenas um instrumento nas mãos de Deus. Assim como quando vocês servem com os dons de vocês, vocês são instrumentos para edificar o corpo. Quando nós servimos de acordo com os nossos dons, nós edificamos. Então, o ensino na igreja, ele foi dado prioritariamente, principalmente para isso. Quando vocês estão aqui e ouvem, e se dispõem a colocar em prática aquilo que vocês ouvem, quando vocês são confrontados com a palavra, se arrependem quando estão errados, são encorajados quando estão corretos em algum ponto e vem uma mensagem de encorajamento para aquilo. Sempre que isso acontece, a igreja ela é edificada. E hoje eu quero falar com vocês a respeito da consequência, então, ou melhor dizendo, os resultados de uma igreja que é capacitada para o trabalho por meio do ensino, por meio das Escrituras. Qual o resultado de vocês ouvirem a pregação aqui? Qual o resultado de vocês participarem da escola bíblica, ouvir na escola bíblica e entender o que nós estamos ensinando? Qual o resultado de todos vocês que ouvem e colocam em prática? Nós chegamos aonde? Onde nós chegamos? E é sobre isso que eu quero falar com vocês. Então vamos ler agora do versículo 13 até o versículo 16. Ele diz: até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas seguindo a verdade, em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, de que todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo. Irmãos, quando vocês, como membros da igreja, ouvem os ensinos do Senhor e atentam para os ensinos do Senhor e colocam em prática, o resultado é que nós chegamos à maturidade cristã. Crentes maduros. Crentes que conseguirão resolver os problemas, sejam conjugais, sejam emocionais, sejam muitas vezes físicos, que levam a questão física também. Sejam relacionais no trabalho, dentro da igreja, em qualquer lugar, vocês conseguirão resolver isso por meio daquilo que vocês aprendem. O propósito de Deus conceder, então, esse dom de ensino na igreja é para que a igreja chegue a essa maturidade. A primeira coisa que nós vemos aí é que o propósito do serviço é chegar então a essa maturidade espiritual. Paulo começa dizendo o quê? Para que a gente chegue à unidade da fé. A unidade. Há uma só fé entre nós. Quando eu digo que há uma só fé, é porque a verdade bíblica é única. Então, nós não teremos divisão entre nós. Nós começaremos a crer de tal forma que essa fé vai além da nossa opinião. Porque muitas vezes, quando há discussão dentro da igreja, é por questões de opiniões. E não por causa da verdade bíblica.
Mas quando há maturidade, as nossas opiniões são deixadas de lado e nós lemos as Escrituras e concordamos com isso. Há uma unidade nessa fé por conta de que nós aprendemos corretamente o que a Bíblia nos ensina a respeito de todas as coisas. Automaticamente isso vai chegar a um conhecimento de Cristo. Olha o que ele nos diz aí, versículo 13: até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. Quando ele diz aí pleno conhecimento, não é um conhecimento total, porque isso seria impossível por causa da nossa natureza caída. Eu não vou conseguir compreender Cristo em sua totalidade. Mesmo depois que a minha natureza for totalmente restaurada, nós não seremos capazes, porque Ele é Deus e é maior do que nós. Não cabe na nossa mente. Mas é interessante que, quando na linguagem grega, quando se quer falar de um conhecimento teórico, eles usam a palavra gnosco. Gnosco, daí vem gnosticismo, era um povo que Paulo até lutou contra eles, que tinha um conhecimento teórico, mas não relacional com Deus. O conhecimento, para o grego, tem muito a ver com isso, conhecer de ouvir falar, de entender, de compreender. Mas Paulo aqui não usa essa palavra, ele usa uma outra palavra que é pouco usada, que é chamada epignosco, tem um prefixo antes, daí por ser traduzido como pleno conhecimento. Mas isso significa, gente, nada mais, nada menos, que é um conhecimento que vai além de saber. Todos aqui já sabem que Cristo desceu do céu, todos aqui sabem que Cristo é Deus, todos aqui sabem que Cristo pode mudar a nossa vida, que Cristo pode nos transformar, todos aqui sabem já. Eu acredito que vocês já estão cansados de ouvir falar isso. Mas o que Paulo está dizendo aqui, não é só esse tipo de conhecimento, mas é um conhecimento em que eu consigo sentir Deus, que eu consigo sentir Cristo, que eu tenho uma experiência mais do que saber teórico, mas que eu sinto que de verdade eu vejo a minha alma transformada. É um conhecimento que Jó teve depois que ele passou por todos os seus problemas. Porque no início do livro de Jó, ele diz, no início do livro de Jó diz que Jó era um homem temente a Deus, justo, um homem que andava com Deus. Mas no final do livro de Jó, o próprio Jó diz que antes eu conhecia Deus só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Os sofrimentos nos aproximam de Deus. As derrotas na nossa vida nos aproximam de Deus. Quando nós somos humilhados, quando Deus quebra o nosso orgulho, quando Deus trabalha na nossa vida de todas as formas, Ele nos aproxima mais de Deus. E uma igreja madura não é uma igreja que simplesmente sabe quem Deus é. Não é uma igreja que discute teologia, que sabe muito bem. Não estou dizendo que não é importante entendermos teologia ou estudar. Pelo contrário, eu sempre incentivo todos vocês a fazerem isso. Mas é muito mais do que isso. É de ter uma vida com Deus, uma vida perfeita com Cristo. Porque aí nós chegaremos a o que Paulo diz, perfeita varonilidade. São palavras difíceis colocadas por Paulo, mas nada mais é que nós nos aproximaremos mais de Cristo no sentido de sermos mais parecidos com Ele. Eu sempre digo para a igreja que Deus nos chamou para sermos parecidos com Cristo Jesus. Romanos 8, 28, 29 e 30 vai nos dizer isso. Ele diz, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Tudo vai cooperar para esse propósito. Que propósito é esse? Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. Esse é o propósito que Deus nos chamou. Deus te chamou para ser mais parecido com Cristo. Deus me chamou para ser mais parecido com Cristo. E tudo vai cooperar para isso. Se eu sou orgulhoso, Deus vai abater meu orgulho. Se eu sou soberbo, Deus vai me deixar na ruína, porque a soberba precede a ruína. E assim Deus vai nos moldando.
E a palavra dele vai nos moldando para que a gente seja mais parecido com ele, à medida da estatura, da plenitude de Cristo. Então, irmãos, a primeira coisa que nós vemos aí em Efésios, capítulo, o primeiro resultado, né, que nós vemos aí no versículo 13, é para que a gente seja uma igreja madura, ou seja, parecida com Cristo. A pergunta que eu te faço hoje é: quão parecido com Cristo você está? Quão parecido com Cristo? Nós deveríamos pensar o seguinte: será que se eu estiver andando na rua, onde eu estiver, na faculdade, no trabalho, na escola, vocês adolescentes, as crianças, será que as pessoas olham para vocês e falam assim: nossa, ele parece com Jesus? Esse deve ser o nosso objetivo. Eu ser mais parecido com Cristo. Você, marido, a sua esposa olha para você e fala assim: você está parecendo Cristo. Ou fala para você: nossa, você parece um gentleman, formado nos estábulos de Oxford. A nossa esposa precisa olhar para nós e dizer: você está parecendo Cristo. Tem que ser assim, irmãos. É fácil? Não é. Mas precisa ser. Pastor, a sua esposa diz isso para você? Não diz, não. É porque ela está meio míope ainda, né? Não enxerga. Brincadeira, né? Não. Porque eu tenho tantas falhas que eu estou distante de parecer Cristo. E é por isso que é longe de mim eu transformar a vida de vocês. Porque eu preciso que a minha própria vida seja transformada. Mas essa palavra que eu estou lendo aqui e falando a vocês, é ela que nos transforma. É ela que nos leva a essa maturidade, nós precisamos chegar lá. Se nós não mudarmos, irmãos, para que nós estamos servindo o Senhor? Pastor, eu sou assim mesmo, não mudo. Cansei de falar já para vocês isso. Cansei nada, porque eu vou repetir muitas vezes. Deus não nos chamou para sermos parecidos conosco. Deus nos chamou para sermos parecidos com Cristo. E eu tenho que mudar. Hoje de manhã, entrando ali, não sei se vocês perceberam, ao entrar nessa porta, eu acho que a gente vai ter que colocar isso até na igreja, talvez, uma sugestão, para a gente chegar todas as vezes que a gente entrar na igreja, a gente visualizar o nosso pior inimigo. Vocês prestaram atenção que ali tem um espelho, quando vocês entraram? A primeira coisa que eu vi hoje foi meu inimigo, eu mesmo. Porque o tempo inteiro eu tropeço no meu orgulho, na minha soberba, nos meus desejos, o tempo inteiro. Então a gente precisa ser mais parecido com Cristo e menos parecido conosco. E eu preciso ter consciência de que eu preciso lutar contra mim mesmo. Mas a segunda coisa que nós vemos aí é uma igreja que o propósito também não é somente ser essa igreja parecida com Cristo, mas é consequência disso também, mas é sermos uma igreja firme doutrinariamente. Firme doutrinariamente. Olha só o versículo de número 14. Para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para outro e levados por todo o vento de doutrina. Ou seja, uma igreja firme doutrinariamente, firmes na doutrina dos apóstolos. Jesus disse para sermos como crianças, agora Paulo está dizendo para não sermos como crianças. Afinal de contas, é para a gente ser como criança ou não? Porque lembra que Jesus põe ali põe uma criança no seu colo e diz: sejam como elas, porque dos tais é o reino dos céus. E agora Paulo diz: não sejamos como criança. Ora, irmãos, quando Jesus usa o exemplo da criança, ele está usando o exemplo da dependência. Eu preciso ser como criança, dependente de Deus. Assim como a criança é dependente. Olha, estou olhando aqui o Clark dormindo aqui. Olha a dependência. Pergunta se ele está preocupado com as contas que o Cláudio e a Cristiane têm que pagar amanhã.
Pergunta se ele está preocupado com o que ele vai comer amanhã, ou o que ele vai vestir amanhã. Não. Quando Jesus coloca uma criança no colo, ele está dizendo assim, ó, sejam como ela, dependentes de mim. Dependentes de mim. Agora você pega umas crianças ali também de 3, 4 anos e fala uma coisa para ela, tenta colocar uma coisa na cabeça dela, entrega um pirulito, entrega um picolé, faz alguma coisa, logo ela está te seguindo. Logo ela está te seguindo. Por quê? Porque nesse ponto a criança não tem malícia de perceber o caminho ruim. Então, quando Jesus usa o exemplo da criança, ele está falando da dependência. Quando Paulo diz que nós não podemos ser como crianças, é porque a gente não pode acreditar em qualquer coisa. E, infelizmente, irmãos, nós muitas vezes somos como crianças, nesse sentido de acreditar em qualquer coisa. É impressionante quando a gente vai visitar um hospital, e você ora com um leito, ora com a pessoa no outro leito, vários. Eu já presenciei isso. Aí você vem e fala sobre Jesus, e a pessoa fala, eu aceito, eu recebo, eu quero esse Jesus. Aí vem uma outra pessoa de uma outra religião, e fala de melhorar o espírito, e fala de uma coisa que não tem nada a ver com Cristo, ela fala, eu aceito, eu recebo, eu quero isso. Às vezes você fica pensando, mas não tem base. Eu acabei de falar uma coisa, o outro veio e falou outra coisa, totalmente contrária do que eu estou dizendo, e aceitou as duas. A fragilidade emocional, por conta da doença, nos faz fazer isso. E nós, cristãos, muitas vezes caminhamos desse jeito. Quando Paulo escreveu aos Gálatas, ele fala isso, ele fala assim, olha, muito me admira que vocês estejam passando tão rapidamente do Espírito, do Evangelho que eu vos preguei, para outro Evangelho que não é Evangelho, na verdade, só tem aparência de Evangelho, mas não é. Paulo fica perplexo, porque eles não questionavam. Eu me lembrei aqui do pastor Augustus, certa vez contando que uma vez um irmão chegou nele e falou assim, pastor, eu amo as suas pregações, tem 2 pregadores que eu amo demais, é o senhor e o Edir Macedo. Eu falei, como? Não é possível uma coisa dessas. Porque são 2 pregações diametralmente opostas. Irmãos, quando nós ouvimos bem a palavra do Senhor, nós vamos adquirindo maturidade e nós não somos levados por vento de doutrina. Quantos de vocês leem a Bíblia acompanhada de um livro, um bom livro de explicação? Quantos de vocês têm uma Bíblia de estudos, para que você leia, não somente por ler, mas para estudar? E quantos de vocês praticam essa leitura? Quantos de vocês incomodam os pastores, né, os presbíteros, para ajudá-los no entendimento da Escritura? Se vocês não têm feito isso, irmãos, infelizmente, vocês podem ser levados por ventos de doutrinas fácil. Ah, pastor, eu não. Não é qualquer um que me leva, não. Cuidado. Olha como que são esses. Final do versículo 14. Levados pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Eles não são bobos, não, gente. Ah, eu vejo um cara lá falando um monte de asneira. Cuidado. Que talvez uma hora ou outra você pode ser levado pelo vento de doutrina dele, por mais que às vezes você fale que ele fala asneira agora. Porque eles têm artimanhas, astúcia, para induzir as pessoas ao erro. Eu me lembro de um acontecimento, quer dizer, não o acontecimento em si, mas um pastor, grande amigo também, que presenciou isso, estava no auditório. Tinha um grande teólogo liberal chamado Rodolfo Bultmann, escritor, professor, e Bultmann, ele era um teólogo liberal. O liberalismo teológico, ele procura
ensinar o Jesus histórico, tirando os milagres de Jesus, ou tentando explicar de maneira racional os milagres. E certa vez, esse pastor estava ali no auditório, ouvindo a palestra do Rodolfo Bultmann, e uma pessoa levantou a mão e perguntou, falou, doutor Rodolfo Bultmann, o senhor acredita na ressurreição de Cristo? Ele diz, claro que eu acredito. E ele ficou perplexo com isso. Ele acredita? E aí a palestra continuou, outras perguntas. Ele levantou a mão de novo, teve outra oportunidade. Ele reformulou a pergunta. Disse, doutor, o senhor acredita que Cristo morreu, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto, sepultado, desceu ao Hades e ao terceiro dia ressuscitou e está à destra de Deus Pai fisicamente, de onde um dia ele vem julgar vivos e mortos? O senhor acredita nisso? Ele disse, não. Mas então como que o senhor acredita que Jesus ressuscitou? Jesus ressuscitou no nosso coração. Ele ressuscitou para você, Ele ressuscitou para mim. Ele está vivo no meu coração. Está percebendo a astúcia, irmãos? Paulo, em 1 Coríntios 15, diz que se Cristo não ressuscitou dos mortos, se não há ressurreição dos mortos, nós somos os mais infelizes do mundo. Porque se nós não formos ressurgir dos mortos, que vida é essa que nós levamos? Cheia de injustiça, de dor, de sofrimento. E seguir a Cristo é muitas vezes enfrentar mais sofrimento. Que infelizes seríamos nós se não houvesse a ressurreição dos mortos. Mas perceba a astúcia com que as pessoas induzem o outro ao erro. Não acreditar na ressurreição de Cristo Jesus é o mesmo que não ter salvação, irmãos. Mas muitos têm sido guiados por esse caminho. O propósito, então, é nós sermos maduros, parecidos com Cristo. É também não sermos levados, termos firmeza doutrinária, não sermos levados por qualquer vento de doutrina. E por último, o propósito desse serviço é também nos dar aumento e edificação. Aumento e edificação. Versículo 15. Mas seguindo a verdade, em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça. Cristo. Cristo. Quando a gente é mais parecido, se torna mais parecido com Cristo, quando a gente tem firmeza doutrinária, aplica isso na nossa vida, nós vamos crescendo. Vocês verão, naturalmente, que a Igreja Presbiteriana Vera Cruz vai crescendo. Nós vamos voltar para a nossa casa, nós teremos um templo para 250, 300 pessoas. Quantas vezes eu, o presbítero Luciano Júnior, conversando um com o outro, já pensou, será que essa igreja vai crescer desse jeito? Será que a gente não vai ter um templo para tantas pessoas e vai ter um pouquinho de gente lá dentro? Sabe do que isso depende, irmãos? Isso depende do Evangelho transformar as nossas vidas. Porque se ele tornar você e eu mais parecido com Cristo, se esse Evangelho de verdade pregado, ele nos dar firmeza doutrinária, consequentemente o corpo vai crescer. É natural isso acontecer. Mas para isso precisa primeiro transformar a sua e a minha vida. Tornar mais parecido com Cristo. E ele diz aí, precisa ser um corpo bem ajustado. Esse corpo, primeiramente, ele segue a verdade, ele segue a Bíblia. Ele segue a Bíblia. Nós precisamos ser confrontados com a Escritura. Muitas vezes, a nossa vontade vai estar em desarmonia com ela. Mas eu preciso conhecer essa verdade para que eu possa segui-la. É interessante também, me lembro de uma vez que eu perguntei para
por uma caixa, uma menina que trabalhava no caixa do banco, né? Vendo ela lá pegando as notas, passando uma caneta, mexendo nela assim, eu perguntei, qual que é a melhor forma de conhecer uma nota falsa? Ela prontamente disse, conhecendo bem a verdadeira. Há técnicas de você conhecer uma nota falsa. Mas se eu não conheço bem a verdadeira, eu sou facilmente enganado. Facilmente enganado. Então nós precisamos crescer na verdade, crescer em Cristo, crescer em tudo. Crescer em tudo, todas as áreas da nossa vida. E isso é importante que nós, irmãos, como um corpo, nós precisamos de um crescimento em que todos os membros trabalhem. Porque imagina se só quem tem dom da palavra crescer na igreja. Ou então, só quem tem um dom de misericórdia. Só aquela parte da igreja vai crescer, mas e as outras? A igreja precisa de quem esteja aqui à frente. Mas e quem prepara o cafezinho para nós? Quem imprime uns desenhos para as crianças pintarem durante o sermão? Quem recorta e faz as lembrancinhas nos dias especiais que nós ensinamos às nossas crianças? Nós precisamos de tudo isso. E não é quem fala aqui na frente, ou quem toca, ou quem canta, que é mais importante do que quem corta as folhas para fazer as lembrancinhas para os nossos pequenos. Nós precisamos desenvolver em tudo. E Paulo diz aqui que nós precisamos estar bem ajustado, tendo uma justa cooperação de cada parte. Olha só, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte. Nós, os homens, de vez em quando, vamos ali fazer um mutirão na igreja. Quando dá 10 homens, o trabalho ele fica com um certo peso. Quando dá 15 homens, o trabalho fica mais leve. Quando dá 5 homens, nós quase morremos de trabalhar. Por quê? A justa cooperação. O serviço para a igreja ele vai ser de um tanto. Cabe a nós ajustarmos a nossa cooperação. Em que, uma outra pergunta que eu te faço, em que você está contribuindo com a igreja? Ah, pastor, eu entrego o dízimo. Isso aí é obrigação nossa, de todos nós. Não quer dizer nada. Ah, pastor, eu não sei o que fazer. Também não é desculpa. Vem procurar. Nós vamos arrumar um lugar para você. Nós tenta de todo jeito. Põe você para fazer o café vai vir ruim. Você fala, não, isso aqui não presta para mim. Então faz o chá. Vai vir chá ruim também, aguado, que não presta. Vamos fazer outra coisa. Ah, eu vou arrumar as cadeiras. Coloca para você. Deu certo. Oh, maravilha. Mas o importante é nós fazermos uma coisa na igreja. Alguma coisa na igreja. Alguma coisa na igreja. Nós precisamos ter essa justa cooperação. E isso, irmãos, vai animar a cada um de nós. Preste atenção. E eu vou encerrar aqui. Nós temos uma igreja, falando de todas as igrejas presbiterianas no geral, uma igreja que prega fielmente a palavra. Alguns pastores têm uma maior facilidade, outros menos. Mas as nossas igrejas são igrejas que pregam fielmente a palavra. Mas essa palavra, irmãos, tem que fazer diferença. E nesse ponto aqui, com certeza tem a ver com você e Deus. Porque não adianta essa palavra ser pregada, ser ouvida por você aqui hoje, e amanhã você esquecê-la. E não colocar em prática.
Deus concedeu o dom do ensino, da pregação, para que você seja edificado. E você faz parte de uma igreja que prega fielmente a palavra. Não, pelo amor de Deus, não desvalorize isso. Ouça dia após dia esses ensinos. Vá para casa conversando com o seu marido, com os seus filhos, com os seus amigos. Vá para casa conversando sobre isso. Trabalhe isso durante a semana, procure aplicar isso na sua vida. Porque com certeza você vai se tornar mais parecido com Cristo. Com certeza você vai ter uma firmeza doutrinária. E com certeza essa igreja vai crescer. Porque isso é natural no nosso meio. Vamos nos colocar de pé. Senhor, obrigado, Deus, pela Tua palavra. Ajuda-nos, ó Deus, a colocarmos em prática aquilo que temos ouvido. O Senhor tem nos ensinado, ó Deus, por meio da Tua palavra, a como nós devemos proceder. Dá-nos força, ó Deus, então, para aplicarmos isso na nossa vida. E que amanhã eu seja diferente e melhor do que eu sou hoje. E que dia após dia eu possa progredir e crescer nisso. E agora, irmãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Filho, que o amor de Deus o Pai, e que a eterna comunhão, consolação do Espírito repouse sobre vós, hoje e para todos sempre. Amém. Amém.